Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a parte Faça Seu Melhor no Ministério da semana 25 a 31 de março. Então, se você está com alguma dessas designações, fique conosco, que eu tenho certeza que irá facilitar a sua preparação. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui, para agora juntos prepararmos a parte Faça Seu Melhor no Ministério, que eu tenho certeza que irá facilitar e ajudar vocês a preparar melhor a sua apresentação. Apenas lembrando e incentivando, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sino, faça o seu comentário e no final do vídeo deixe o seu like, para que assim esse vídeo ele possa chegar mais longe, beleza? Então vamos juntos preparar, primeiramente iniciando conversas de 3 minutos, que é de casa em casa. Então podemos iniciar da seguinte forma. Ana, ela inicia dizendo: Olá, bom dia, me chamo Ana e hoje estamos aproveitando essa manhã para conversar com todos os nossos vizinhos. Como a senhora se chama? Então Maria, a moradora, ela diz: Bom dia, me chamo Maria. Ana continua: Maria, hoje estamos perguntando às pessoas como podemos tomar boas decisões na vida. Então Maria, ela diz assim: com nossos pais, pois somente eles são confiáveis. Ana, ela diz: sim, na verdade nossos pais nos amam e sempre dará conselhos para nos beneficiar. No entanto, existe ainda uma outra coisa na qual podemos ter total confiança. É a palavra de Deus. Você tem em sua casa? Então Maria ela diz: Não tenho e não vejo como um guia seguro. Olha como o mundo está. Ana diz: realmente não está nada fácil. Mas as condições do mundo pioram a cada dia e é justamente pelo fato de não usá-la como guia, aplicando o que ela diz que é certo ou errado. Olha só esse texto, o que diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, após a leitura do texto, você continua. A senhora concorda comigo? Se a grande maioria das pessoas deixasse a Bíblia moldar o seu modo de agir e viver, não teríamos um mundo melhor? Então, Mariela diz: vendo por esse lado, faz sentido. Então, Ana continua: gostaria muito de mostrar como a sabedoria da palavra de Deus pode mudar completamente a nossa vida. Se a senhora me permitir, posso vir aqui no sábado de manhã, por volta de 9 horas. O que acha? Então Maria ela diz assim: pode vir sim, vou te aguardar. Então a gente aqui finaliza essa demonstração, de maneira simples, fácil e rápida. E agora vamos fazer a análise da lição, que está lá na brochura Ame as Pessoas, parte de humildade, o ponto 4. Deixe claro que aquilo que você ensina vem da Bíblia. Então a palavra de Deus, ela traz pensamentos que podem tocar o coração das pessoas. Quando usamos a Bíblia, ajudamos a pessoa a ter a base correta para desenvolver a sua fé. Então vocês podem ter percebido que a moradora, ela não confiava na palavra de Deus como guia, mas sim em seus pais. E a partir do momento que a publicadora leu o texto de 2 Timóteo, ela fez com que a moradora entendesse que a palavra de Deus também pode ser usada como um guia. Então ela fez com que tocasse o coração da moradora. Então podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem em sua apresentação. Podemos passar agora para a segunda demonstração, que é cultivando o interesse. Ela tem 4 minutos e é um testemunho informal. Converse novamente com alguém que aceitou o convite da celebração e mostrou interesse. Então podemos iniciar da seguinte forma. Bom dia, Marta. Como você está? Tudo bem? Então Marta ela diz: bom dia, tudo bem sim. Entra aí. Então Júlia, a publicadora, ela diz: obrigada.
Conforme havia combinado com você, vim aqui para tentar tirar algumas dúvidas que você teve durante a celebração da morte de Cristo que tivemos na semana passada, se lembra? Então Marta, ela diz: Claro, fico feliz de você ter vindo. Já estou com a minha Bíblia aqui também. Então Júlia, ela diz: Tá ótimo. Então, pelo que me lembro, você tinha me dito que não havia entendido sobre ter duas esperanças. Marta, ela diz: E isso, além de outras também. Como essa é a principal, pois até onde sei, como havia te falado, eu sou católica. E até então sempre fui ensinada e ensino e creio nisso, que todos que fazem a vontade de Deus, quando Cristo voltar, ele levará a sua igreja, ou seja, vamos para o céu e não viver na terra. Então Júlia, ela diz: Olha, Marta, confesso para você que quando ouvi isso pela primeira vez, tive a mesma reação que a sua. Fiquei sem entender, mas hoje já consigo entender. Vamos começar pelo início. Quando Deus ele criou Adão e Eva, ele criou eles no céu ou na terra? Então Marta ela diz: na terra. Então Júlia continua: Muito bem. Toda vez que Deus ele salvava o seu povo da rebeldia, ele prometia que eles entrariam numa terra onde teriam paz e tranquilidade, certo? Então Marta ela diz: Sim. Júlia continua: Somente nesses pequenos detalhes, sem ler texto ainda, percebemos que o propósito de Deus era que as pessoas vivessem aonde? Então Marta ela diz: Tudo indica que era na terra. Então Júlia ela continua: Exato. E o livro dos Salmos mostra exatamente isso. Salmo 37:11. Veja só. Então depois a leitura continua. Percebeu, Marta? Deus sempre teve o desejo de que o seu propósito original seja restabelecido. E isso se dará quando Cristo voltar, assim como vocês conhecem, quando ele começar a reinar. Entendido até aí? Então Marta ela diz: Sim, consegui entender. Mas e os que vão para o céu? Então Júlia ela diz: Então, na noite antes de sua morte, Jesus fez um pacto com seus discípulos. A partir daí, que estabeleceu aqueles que irão para o céu reinar com Cristo. Mas não pode ser todos que fazem a sua vontade, pois a Bíblia determina uma quantidade. Veja só Apocalipse 14:1. Então, depois da leitura, continua. Notou? Quantos vão para o céu? Então, Marta ela diz: somente 144 mil. Então, Júlia continua: Isso mesmo. Entendeu por que dizemos que existe duas esperanças no céu e na terra? Então Marta ela diz: Estou começando a entender. Júlia continua: E olha que ainda existe outros detalhes que mostram exatamente essa esperança. Vamos ver isso na próxima conversa. Então aqui eu finalizo e é claro que depois você pode botar um final da maneira que você achar melhor. Vamos agora fazer a análise da lição, é a lição 4, ponto número 3, na brochura Ame as Pessoas, Humildade. Não fale com ar de superioridade. Então não dê a impressão de que você sabe tudo e a outra pessoa não sabe nada. Fale com ela de modo respeitoso. Então, as irmãs elas fizeram exatamente isso, né? Os irmãos podem ter percebido que quando a moradora disse que não havia entendido porque era católica e nunca tinha ouvido isso, a publicadora ela disse, né? Eu também já pensei exatamente assim e confesso que de momento eu não havia entendido. Então, nesse momento, ela não se colocou com ar de superioridade, ela não quis mostrar que sabia tudo ou sempre soube tudo. Existiu um certo momento da vida dela que ela também não sabia. Então, por se fazer dessa forma, ela foi humilde e mostrou respeito pela moradora. Então, podemos dizer que as irmãs também se saíram muito bem nessa apresentação. Vamos fazer agora o discurso, que tem o tema Como as profecias da Bíblia fortalecem a nossa fé. Está baseada na revista Sentinela de 2020. Então podemos fazer essa parte da seguinte forma.
A nossa fé na palavra de Deus deve ser como uma casa construída num terreno sólido. Pode vir a tempestade que vier, sempre estaremos consolidados na palavra de Deus, diferente de uma casa construída num terreno irregular, que vem qualquer contratempo e acaba desmoronando. Assim, deve ser nossa fé nas profecias da Bíblia. Quando começamos a construir, ou seja, a entender as profecias da palavra de Deus, ficamos firmemente estabelecidos na fé e nada poderá nos abalar. Existem muitas profecias que já se cumpriram e outras que ainda se cumprirão. Mas a pergunta que surge é: você está familiarizado com essas profecias? Entende tais profecias? Essas profecias fortalecem a sua fé? Bem, nesse discurso não entraremos em detalhes sobre profecias, pois o tempo não nos permite. Mas veremos como irmãos do passado fortaleceram sua fé, mesmo não entendendo totalmente as profecias sobre os últimos dias, descritas em 2 Timóteo capítulo 3 e Mateus capítulo 24. Por exemplo, na época em que a Alemanha era controlada pelos nazistas, muitos irmãos e irmãs foram enviados para campos de concentração e muitos passaram por severas provas. Mas, mesmo assim, conseguiu manter a sua fé nas promessas de Deus. Uma irmã que viveu essa situação nos conta que certa vez o chefe da SS disse para elas que Jeová pode reinar no céu, mas que na terra era eles que governavam. Vamos mostrar quem resistirá mais tempo, vocês ou nós? Diante dessa situação, o que ajudou aqueles irmãos a se manterem fiel a Jeová? Foi fortalecer a sua confiança nas profecias da Bíblia, pois eles sabiam que Cristo já estava governando e que toda aquela perseguição era algo que tinha que acontecer. Mas eles também tinham certeza que Jeová jamais iria deixar que seus inimigos vencessem. E não foi diferente nessa ocasião. Não demorou muito, o governo nazista acabou e o mesmo comandante da SS que havia dito que Jeová reina no céu e nós na terra, teve que fugir para salvar sua vida. E um tempo depois, ele se suicidou. E nossos irmãos continuaram firmes e fortes com sua fé inabalável. E o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, corrobora exatamente isso. Assim, temos a palavra profética ainda mais confirmada, e vocês fazem bem em prestar atenção a ela, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que amanheça o dia e se levante a estrela da alva no coração de vocês. Pois, acima de tudo, vocês sabem que nenhuma profecia das Escrituras se origina de interpretação pessoal, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, conforme eram movidos por Espírito Santo. Perceberam? As profecias não foram faladas por homens, mas por Deus, ou seja, todas as cumpriram. E à medida que entendemos como elas vão acontecendo e percebemos, isso tende a aumentar a nossa fé. Por isso, irmãos, que devemos estar familiarizados com essas profecias. Por exemplo, será que entendemos a profecia de Apocalipse que fala sobre as duas testemunhas? Será que entendemos a profecia de Mateus que fala sobre o trigo e o joio? E a de Ezequiel sobre Gog e Magog? Entender tais profecias vai nos ajudar ao passar por tribulações, pois nos dará certeza que estamos vivenciando coisas preditas na palavra de Deus. E quando isso acontece, fortalece a nossa fé. Então, meus queridos irmãos, estude as profecias, medite nas que já se cumpriram, nas que estão se cumprindo e as que se cumprirão. Se fizermos assim, podemos ter certeza que nada abalará a nossa fé, pois, consolidados na palavra de Deus, aguardando com expectativa o cumprimento maior, a vida eterna. Então, aqui a gente finaliza o discurso e é claro que você pode finalizar da maneira que você achar mais interessante. A brochura Melhore, ela fala sobre faça uma boa conclusão, que é a lição número 20. Então, o que você deve fazer?
relembre as ideias principais e incentive as pessoas a colocar em prática o que aprenderam. Então, como você pode fazer isso? Faça uma conclusão de acordo com o seu tema, dê um incentivo e faça uma conclusão simples. Então, no final, é notório que o irmão ele incentivou os irmãos a continuarem a pesquisar as profecias da palavra de Deus para que pudessem aumentar a sua fé. Então, fazendo isso de uma forma simples, podemos dizer que o irmão também saiu muito bem em seu discurso. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o Faça o Melhor no Ministério e espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.